Com relação a princípios de contagem e probabilidade e arranjos e permutações, julgue o item. O número de desarranjos, permutações em que nenhuma letra permanece em sua posição original, da palavra mato é igual a 10. Então vamos lá, vamos calcular aqui o número de desarranjos. Temos duas possibilidades para calcularmos aqui o desarranjo. Uma, o resultado vai ser exato e a outra, o resultado vai ser aproximado. A palavra mato, ela tem 4 letras, então nosso N é igual a 4. Se nós usarmos aqui a equação do desarranjo, que é essa daqui, tá? Que funciona da seguinte forma: desarranjo de 4 elementos será dado por 4 fatorial, tá? O N aqui corresponde à quantidade de elementos, que multiplica 1 sobre 0 fatorial menos, tá? Na verdade aqui 1 é mais, menos, e a gente vai oscilar. Menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. A gente vai até o nosso N aqui no caso. Se o N é 4, a gente vai até o 4, de 0 fatorial até 4 fatorial. Na parte superior, todo mundo é 1, tá? E o sinal aqui, ora é positivo, ora é negativo. Vamos intercalando. Bom, esse resultado aqui vai me dar um valor exato. Ou nós podemos usar a aproximação N fatorial sobre o número de Euler. No caso aqui ficaria 4 fatorial sobre 2,7, né? 2,71, 72 é o número aproximado. E aí nós pegaremos aqui o resultado mais próximo, né? O inteiro mais próximo. Eu vou resolver aqui usando a equação do desarranjo, porque o valor é exato, tá? Então nós vamos ficar aqui com 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 24. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 2 fatorial, 2 vezes 1, que é igual a 2. 1 fatorial e 0 fatorial, por definição, é 1. Então, esses dois termos aqui na nossa equação do desarranjo, esses dois termos, eles se cancelam, né? Na verdade, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. 1 é positivo e 1 é negativo. Então, esses termos aqui, eles se cancelam. Aí, nós escrevemos aqui 4 fatorial, que é 24. 24 que multiplica 1 sobre 2, menos 1 sobre 6, mais 1 sobre 24, tá? Estou expandindo aqui esses valores, 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial. E aí resulta em 24 por 1 vezes 1, 24, por 2, 12, menos 24 vezes 1, 24, dividido por 6, 4, mais 24 vezes 1, 24, sobre 24, 1. Então, multipliquei aqui e dividi pelo denominador, certo? Multipliquei por 1 e dividi aqui pelo valor que tem no denominador, resultando em 9. Então, é exatamente 9. Se eu fizer aqui usando a aproximação, eu vou ficar com 24 dividido por 2,7 e vai dar aproximadamente 8,8. E aí, o inteiro mais próximo de 8,8 é 9. Então, aqui nesse caso, o número de desarranjos da palavra mato não é igual a 10. É igual a 9. Podemos marcar aqui que o nosso item está errado. Com relação a princípios de contagem e probabilidade e arranjos e permutações, julgue o item. O número de anagramas da palavra grosso que começam ou terminam com a letra O é igual a 120, certo ou errado? Então vamos analisar aqui a nossa questão. Nós queremos o número de anagramas. Se nós vamos trabalhar com anagramas, então é uma questão sobre permutações. A palavra grosso, ela apresenta 6 letras. Então vou anotar aqui essa informação, das quais nós temos 2 letras O. Nós queremos a quantidade de anagramas que começam ou terminam com a letra O. Então, eu posso ter a letra O no começo da minha palavra, ela pode aparecer aqui no começo, ela pode aparecer no final, ou ela pode aparecer tanto no começo quanto no final, porque eu tenho 2. Então, essas seriam as situações onde eu tenho a letra O aparecendo no começo ou no final, tá? E quais são as situações que a letra O não aparece nem no começo nem no final? Eu posso ter a letra O aparecendo a partir da segunda, tá? Segunda e terceira letra. E aí eu fecho aqui as 6, tá? Aqui eu posso ter na terceira e quarta. Ou eu posso ter a letra O na quinta, aliás, na quarta e na quinta posição. Que são possibilidades onde a letra O não vai estar nem no começo nem no final. E agora, como é que eu resolvo a questão? Para resolver a questão, eu faço o seguinte. Ao invés de calcular diretamente as que começam e as que terminam, eu posso fazer o seguinte. Eu posso calcular o total, todas as possibilidades que eu tenho de anagramas da palavra grosso,
e subtrair essas possibilidades aqui. As possibilidades onde eu tenho certeza que a letra O ela não aparece nem no começo, nem no final. Então, quantos são os anagramas da palavra grosso? Permutação de 6 letras, só que eu vou ter a repetição do O 2 vezes e do S também 2 vezes. Então, vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 vezes 1, que é a expansão desse primeiro 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, aqui eu simplifico. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, 3 vezes 5, 15. Vezes 4, 60. Vezes 3, 180. Por enquanto, eu tenho 180, que é o total. Agora, eu preciso dessas possibilidades aqui, tá? Quantas são as possibilidades? Como essas letras aqui elas vão poder andar, elas funcionam como um bloco que está fixo, tá? Imagina aí um bloco fixo. Quantas letras eu tenho? Eu tenho 6. Só que 2 eu estou ocupando, tá? Eu estou usando. Não está usando, tá? Eu estou usando aqui já numa posição fixa. Elas é que vão caminhar. Então, eu tenho essa primeira possibilidade, onde eu tenho 4 letras que eu posso colocar aqui. Sobra 3 para colocar aqui, 2 para cá e 1 para cá. Então, a permutação de 4 elementos, tá? A permutação de 4 elementos é 4 fatorial, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que aí tem um detalhe. Como essas duas letras elas podem caminhar e eu tenho 3 possibilidades, então eu preciso multiplicar aqui o meu 4 fatorial por 3. Então, o total aqui dá 24, só que eu teria 24 possibilidades aqui, 24 aqui e 24 aqui, totalizando 72. Essas 72 possibilidades, em todas elas, a letra O ela não aparece nem no começo, nem no final. São todas as possibilidades que a letra O não vai aparecer nem no começo, nem no final. Então, se eu pegar aqui o 180 e subtrair 72, eu vou encontrar a quantidade de possibilidades onde aparece a letra O ou no começo, ou no final, ou até mesmo em ambos. Então, a alternativa correta aqui na questão é que o item está errado, tá? O número de anagramas da palavra grosso que começam ou terminam com a letra O não é igual a 120, é igual a 108. Arthur, um entregador de encomendas, precisa entregar encomendas em 6 locais distintos em determinado dia. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir quanto às diferentes ordens de entrega que Arthur poderá seguir nesse dia. Há 720 modos diferentes de se montar a rota que define a ordem de entregas, certo ou errado? Então, nós temos aqui 6 locais distintos. Eu vou representar esses locais por letras. Então, A, B, C, D, E e F. São 6 locais distintos. E nós queremos saber de quantos modos diferentes a rota pode ser montada. Se nós não temos nenhum tipo de restrição com relação a essa ordem, podemos aplicar direto a equação aqui da permutação. Permutação de n elementos é dado por n fatorial. Como são 6 elementos, né? São 6 locais distintos, vai ficar sendo 6 fatorial. 6 fatorial corresponde a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E a questão está propondo que o resultado dessa multiplicação é 720. E está correto, tá? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1, 720. Então, o nosso item é um item que está certo. Arthur, um entregador de encomendas, precisa entregar encomendas em 6 locais distintos em determinado dia. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir quanto às diferentes ordens de entrega que Arthur poderá seguir nesse dia. Se Arthur definir que 2 das entregas deverão ser feitas consecutivamente, então haverá exatamente 120 modos diferentes de se montar a rota de entrega, certo ou errado? Então, vamos analisar aqui o nosso problema. O Arthur ele tem que entregar as encomendas em 6 locais distintos. Então, eu vou chamar esses locais por letra. Então, local A, B, C, D, E e F. Só que ele colocou aqui uma condição. 2 das entregas deverão ser feitas consecutivamente. Então, primeiro uma e depois a outra, só que ele não especifica quem vai ser, quem serão aqui essas entregas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 2 aqui como referência. Ele pode aí ter essas entregas sendo feitas primeiro A e depois o B, ou primeiro o B e depois o A, para que a gente atenda aqui essa condição. E as demais, tá? As demais possibilidades podem mudar. Eu tenho aqui 4 lugares, né? C, D, E e F.
Só que eu vou ter eles aqui, ó, como possibilidades. E esses dois, como vão ser feitos de forma consecutiva, eles vão funcionar como um único bloco, tá? Como uma única, é como se fosse um único local, porque são entregas consecutivas. Então, eu vou fazer a permutação de 5 elementos e não de 6, porque os dois aqui têm que estar juntos. Só que eu tenho que fazer essa permutação e multiplicar por 2, porque pode ser entrega A e depois a entrega B, né? O local A e depois o local B, ou o local B e depois o local A. Então, pode ser um ou outro. Então, aqui tem uma soma. Permutação de 5 elementos, 5 fatorial. Permutação de 5 elementos vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E totaliza 120. Só que 120 para uma situação. Como são duas situações, né, as entregas são consecutivas. Mas pode ser primeiro no local A e depois em B, ou primeiro em B e depois em A. Então temos aqui 120 vezes 2, totalizando 240, tá? E não 120 modos diferentes, portanto, nosso item é um item que está errado. Em uma loja há 6 tipos de refrigerante, 4 tipos de queijo e 3 tipos de carne. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Há exatamente 13 modos de uma pessoa comprar um refrigerante, um queijo e uma carne nessa loja, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Só que o princípio fundamental da contagem ele se divide em dois. O princípio fundamental da contagem aditivo e o multiplicativo. Aqui nesse caso vai ser o multiplicativo. Por quê? Eu vou comprar aqui um refrigerante e um queijo e uma carne. Então eu vou comprar aqui um item de cada. Se fosse refrigerante ou queijo ou carne, no caso, a gente teria o princípio fundamental da contagem, o aditivo. E aí sim a resposta seria 13, porque eu teria aqui, ó, 6 mais 4 mais 3, mas isso se fosse o ou. Como aqui é o e, nós vamos ter o princípio fundamental da contagem multiplicativo. Então, vai ficar 6 vezes 4 vezes 3, que totaliza 72, e não 13. Então, nosso item é um item que está errado. Em uma loja há 6 tipos de refrigerante, 4 tipos de queijo e 3 tipos de carne. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Há exatamente 64 modos de uma pessoa comprar 10 carnes nessa loja, certo ou errado? Bom, nós temos aqui apenas 3 tipos de carne, que eu vou supor aqui que sejam A, B e C. Só que eu quero comprar 10, eu quero saber de quantas maneiras, né, uma pessoa pode comprar 10 carnes nessa loja. Quando esse número aqui, ó, for maior do que a quantidade, né, no caso, os tipos que você tem, significa que você vai ter que fazer uma combinação com repetição. Combinação com repetição de N elementos tomados P a P. Então, quem é o N? O N é o 3, que são os tipos de carne. Então, N é igual a 3. E quem é o P? O P vai ser aqui a quantidade de carnes que você quer comprar. No caso, são 10, né? O meu P vai ser 10. E aí, como é que funciona a combinação com repetição? Eu vou colocar primeiro a equação da combinação normal. Combinação de N elementos tomados P a P é dado por N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, essa é a combinação normal. Quando você vai fazer uma combinação normal, onde o N é maior que o P, você usa dessa forma. Por exemplo, eu quero saber aqui de quantas formas eu compraria 2 tipos de carne. Tá? Eu tenho 3, de quantas formas eu compraria 2? Aí seria 3 elementos tomados 2 a 2, seria 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 3 menos 2 fatorial. Essa daqui é a combinação normal. Essa combinação que eu vou fazer é uma combinação com repetição, porque eu vou precisar repetir esses tipos de carne para poder chegar em 10. Se eu tenho só 3 tipos e eu quero 10 carnes, então eu vou precisar repetir. Então, a combinação com repetição vai ser dado por N mais P menos 1 fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos 1 fatorial. Então, essa é a equação que eu vou estar utilizando. E a banca Quadrix, elas quase sempre colocam uma questão que envolve aqui uma combinação com repetição. É comum ela colocar. Então, aqui nós temos 3 mais 10 menos 1 fatorial sobre 10 fatorial, que multiplica 3 menos 1 fatorial. Então, vamos ficar aqui com 12 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 2 fatorial. Agora eu vou resolver aqui, tá? Combinação com repetição de N elementos tomados 10 a 10 será dado por 12
fatorial sobre 10 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Vou repetir aqui, tá? Para a gente verificar aqui certinho as etapas. Então, 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, dividido por 10 fatorial, vezes 2 vezes 1. Então, 10 fatorial simplifico. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 11, 66. Então, nós temos exatamente 66 modos de uma pessoa comprar 10 carnes nessa loja, e não 64. Portanto, nosso item é um item que está errado. Em uma loja, há 6 tipos de refrigerante, 4 tipos de queijo e 3 tipos de carne. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. O número de anagramas da palavra queijo está para o número de anagramas da palavra refrigerante, assim como 1 está para 2 elevado à quarta, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11. Certo ou errado? Então, a questão está dizendo o seguinte, que quando eu calcular o número de anagramas da palavra queijo e dividir pelo número de anagramas da palavra refrigerante, o resultado será 1 sobre 2 elevado à quarta, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11. Então, vamos lá, vamos calcular esses anagramas, né? Quantos são esses anagramas, fazer essa divisão e verificar se esse número realmente corresponde a 1 sobre 2 à quarta, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11. Como que a gente calcula o número de anagramas? Utilizamos permutações. Então, aqui no caso da palavra queijo, como não tem nenhuma repetição de letra, a permutação vai ser simples. Permutação de 6 letras e corresponde a 6 fatorial. Eu posso calcular, né, expandir aqui esse 6 fatorial, mas eu posso deixar ele assim mesmo, por enquanto. E agora eu vou calcular a permutação aqui da palavra refrigerante, tá? A palavra refrigerante tem 12 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que na palavra refrigerante não é uma permutação simples. Por que que não é uma permutação simples? Porque a letra R, ela aparece 3 vezes, tá? Então, nós teríamos aqui que dividir por 3 fatorial, vezes a letra E aparece também 3 vezes. Então, vezes 3 fatorial. Então, aqui nesse caso, é uma permutação com repetição e nesse caso é uma permutação simples. A questão está propondo que quando eu dividir 6 fatorial por 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial, o resultado vai ser 1 sobre 2 elevado à quarta, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11. Então, vamos fazer essa divisão. O 12 fatorial eu vou expandir. Então, vou manter aqui o 6 fatorial e o 12 vai ficar 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. E aqui eu vou parar para a gente poder simplificar. Na parte de baixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou expandir, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 6 fatorial divide com 6 fatorial, posso tirar daqui, vai ficar 1, tá? Que é justamente esse 1 da parte do numerador. E agora eu vou fazer o seguinte, quanto que é 3 vezes 2 vezes 1? Não dá 6? Então, posso substituir isso aqui por 6, 12 dividido por 6 dá 2, então já apareceu aqui um 2. Agora, o que eu posso fazer? Dividir o 9 por 3, 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, tá? E dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, posso tirar isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número todo decomposto. Então, vai ficar 1, tá? No numerador, dividido por 2 vezes 11, vezes 2 vezes 5, que é o 10, vezes 3, vezes 2 vezes 2, vezes o 7. Agora eu só preciso organizar essa ordem. Então, essa ordem vai ficar 1 sobre... Quantas vezes o 2 aparece? 1, 2, 3, 4. Então, 1 sobre 2 elevado à quarta, realmente, vezes, na sequência, eu vou ter aqui o 3, que só aparece uma vez, vezes o 5, também só aparece uma vez, vezes o 7 e vezes o 11. Então, realmente, o item está certo, tá? O número de anagramas da palavra queijo está para o número de anagramas da palavra refrigerante, assim como 1 está para 2 elevado à quarta, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11. Podemos marcar que o item está certo, seguir para a próxima questão. Um quebra-cabeça é um jogo que consiste em juntar peças com diferentes formatos para que se obtenha no final uma imagem completa. Duas peças podem ser unidas caso o vão de uma encaixe na proeminência de outra.
Considerando determinado quebra-cabeça que possui peças quadradas de aresta igual a 1 cm e dois tipos de par, vão proeminência, sendo eles um triângulo equilátero ou um meio círculo, em que o diâmetro do círculo e o lado do triângulo tem 0,2 cm de comprimento, e considerando que cada peça deve ter um vão ou uma proeminência em cada um dos quatro lados, julgue o item a seguir, desconsiderando a imagem como fator importante da conexão de peças. Há 256 formatos de peças, desconsiderando-se rotações, certo ou errado. Então, vamos entender aqui o nosso problema. Nós temos aqui uma situação onde nós temos que pensar na construção de um quebra-cabeças, tá? E nós temos aqui o formato das peças, que é quadrada, e nessa pecinha quadrada nós vamos ter ou o vão ou a proeminência, tá? No caso, nós podemos ter o triângulo como sendo uma proeminência, eu vou preencher ele, tá? Ou o triângulo como sendo um vão. Já já eu desenho aqui umas pecinhas, a gente entende. Ou o meio círculo, que pode ser aqui uma proeminência ou pode ser um vão. Então, vamos fazer aqui uma pecinha para a gente entender melhor. Vou fazer um desenho aqui de uma pecinha. Imagina que eu tenho aqui uma das pecinhas que tem um triângulo como, aqui no caso, vão. Aqui eu vou colocar como proeminência. Vou colocar aqui também como vão. E aqui desse lado, proeminência. Então, essa é a ideia da questão. Eu posso trabalhar com a proeminência. Então, se a gente preencher aqui toda a pecinha, nós vamos verificar que essa parte aqui ela tem esse ressalto, tá? E aqui ela está para dentro, né? No caso, é um vão. Quantas são os formatos de peça que eu posso ter? Como eu tenho aqui um triângulo que pode ser, ele pode ser colocado como uma proeminência e ele pode aparecer aqui, aqui. Vou chamar aqui de lado A, B, C e D da nossa peça, tá? Ele pode aparecer em qualquer um desses lados e é uma possibilidade. Então, eu posso colocar ele aqui em 4 lugares diferentes. Seriam 4 possibilidades. Posso colocar o vão também, seriam umas 4 possibilidades. Posso colocar todo mundo aqui com vão. O vão do triângulo. Posso colocar aqui como o meio círculo, tem 4 possibilidades. Posso colocar ele em A, em B, em C ou em D. E posso colocar ele aqui como um vão. Também vou ter 4 possibilidades, totalizando 256, sem considerar as rotações. Por exemplo, eu posso pegar essa peça aqui e fazer uma rotação. Então, se eu fizer uma rotação nessa peça, o que acontece? A parte onde está o A vai vir o D. Vou fazer essa rotação aqui no sentido horário. Então, eu vou ter a parte onde eu tenho um ressalto, tá? A proeminência. Agora, eu vou ter aqui o vão desse lado. Vou ter aqui a proeminência, certo? E o vão vai estar aqui. Então, aqui eu teria uma rotação. Seria um tipo de rotação. Posso rotacionar 4 vezes a peça. Então, como eu posso rotacionar a peça 4 vezes e eu quero desconsiderar essas rotações, então eu vou pegar o 256 e dividir por 4. Então, eu teria 64 peças, tá? 64 peças onde eu não teria que considerar essas rotações, porque quando eu rotaciono a peça, eu tenho a mesma peça apenas em uma posição diferente. E aqui eu estou contando todas as possibilidades, inclusive com as rotações. Então, são 64 peças. Como ele coloca aqui, há 256 formatos de peças, nós temos que o nosso item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir. A respeito de anagramas, julgue o item. O número de anagramas distintos da palavra proveta é igual a 40.320. Se nós vamos trabalhar com anagramas, é uma questão que envolve permutações, tá? Aqui nesse caso, nós temos que contar quantas letras tem a palavra. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras. E observar se não existe nenhum tipo de letra repetida. Por exemplo, o P ele só aparece uma vez, o R só aparece uma vez, o O só uma vez, o V também, o E também só aparece uma vez, o T e o A. Então, não tem nenhuma letra repetida. Permutação simples de 7 elementos e vai ser dado por 7 fatorial. Quem é 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí aqui nesse caso é interessante fazer do menor para o maior. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6,
Vou fazer aqui, já cresceu, não, o número, ó, vezes 6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2, 12, põe o 2 e vai o 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7, 720. E aí, 720 vezes 7, multiplica aqui mesmo. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 2, 14, põe o 4 e vai o 1, né? No caso, 7 vezes 7, 49, com mais 1, 50. Então, nós vamos ter aqui um total, tá, de 5.040 e não de 40.320 anagramas. Portanto, nosso item é um item que está errado. A respeito de anagramas, julgue o item. Questão falou em anagramas, vamos trabalhar com permutações. O número de anagramas distintos da palavra Kitasato que começam e terminam com T é igual a 720. Então, vamos contar quantas letras tem a palavra Kitasato. Primeira coisa que a gente vai fazer é contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 letras, tá? Só que a letra T ela vai estar no começo e no final. Então, elas estão fixas. Nós não vamos trabalhar com ela. Vamos permutar só a parte interna. Então, temos aqui a letra K, letra I, letra A, letra S, letra A e letra O. Então, temos 6 letras que serão permutadas com a repetição de 2 vezes aqui da letra A. Então, temos uma permutação com repetição. Então, a minha permutação vai ser de 6 fatorial, pois eu tenho 6 elementos aqui. E eu vou dividir por 2 fatorial, por causa que eu tenho aqui 2 vezes a letra A. Então, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Simplifico aqui. 3 vezes 4 dá 12, vezes 5, 60, vezes 6 vai dar 360 e não 720. Portanto, nosso item está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.